Vamos apresentar o programa Letras e Mídias e no nosso programa de hoje a presença do professor Magno Machado Dias. No bloco anterior, o professor Ivo tinha feito uma pergunta, o professor Magno tem uma colocação a fazer. Olha, o que o Ivo colocava é extremamente importante e é um assunto que tem duas faces. É muito delicado, a meu ver, de lidar com isso. Primeiro, porque justamente o que tem investimento, crescimento, potencialidade hoje em dia é ciência e tecnologia, sem dúvida. Elas estão muito mais avançadas do que o público leigo pode supor, evidentemente. Como, por exemplo, fazendo um pequeno parênteses, as pessoas pensam que não existe clone humano. É de morrer de rir. É claro que isso não vai direto para a massa, porque também não convém. Não se sabe como lidar com isso. Mas a questão tem duas faces. Por quê? De um lado, realmente, as pessoas que estão um pouco mais distantes do aparelho de produção e reprodução de ciência, de técnica, de tecnologia, elas ficam assustadas, efetivamente, porque não têm a menor condição de controle sobre isso, nem de entendimento imediato ou a médio prazo dos efeitos dessa produção. É realmente assustador para eles. Por outro lado, também, há um pouco de reação, um pouco de pensamento reacionário, penso eu. Porque, efetivamente, a mim, me parece que a tecnologia está muito atrasada. Ela não tem que assustar ninguém, porque ela está atrasadíssima. Acho que nós somos medievos em termos de desenvolvimento tecnológico. O mundo, quero eu dizer, né? A quantidade de coisas, não se sabe nem curar uma gripe, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que há que haver algum diálogo, algum tipo de relação, de aproximação entre o público e a produção tecnológica, de maneira que se possa entender como isso pode ser regulado, sem grandes sustos, com o que é bom fazer, o que não é bom fazer, etc. Agora, por outro lado também, o que me parece, quando você há pouco colocava, Ivo, que estamos entrando, queiramos ou não, num tempo novo, eu não vou desenvolver aqui, porque seria muito longo, mas eu costumo dizer que estamos entrando no que eu chamo de quarto império, que eu chamo império do espírito, ou seja, em que as funções abstratas e simbólicas, elas vão se deslocar cada vez mais dos seus apoios figurativos. É o caso, por exemplo, da psicanálise, quando eu critico Édipo e agora em nome do pai, quer dizer, precisa cada vez deslocar mais. E o que está estranhando, o que é estranho, é que a produção exacerbada no ápice, na ponta da tecnologia, é mais espiritual do que pode o grupo humano receber. Onde está o atraso? Então, acho que há uma grande interrogação. Não se pode apenas criticar o avanço tecnológico como se ele fosse um monstro que fosse passar por cima do tal humano, porque se tem que criticar também o atraso do humano em conseguir conceber a produção daqueles poetas, eu os chamo assim, que estão lá na ponta, nos presenteando com possibilidades novas. Então, quando eu olho de uma perspectiva, o monstro é aqui. Quando eu olho de cá, o monstro é cá. Onde eu vou situar a questão? Né? Que há uma tendência muito forte contra a tecnologia, de ponta, etc., de dizer que ela é o monstro. Eu estou vendo monstros dos dois lados. Um que produz desbragadamente sem o entendimento do outro. O outro que não faz nada para entender nenhuma produção. Como é que você sai dessa? O Magno, muito a propósito, eu vou arriscar aqui uma questão. Nós vivemos numa cultura, nitidamente, uma cultura da tagarelice. Sim, né? E o silêncio não é ouvido. Não. Então, mesmo quando a gente chama ele de falatório. Então, a minha pergunta seria nesse sentido, quer dizer, os poetas estão falando, né, mas permanentemente se houve uma denúncia da falta de ficção no mundo moderno. Né? Então, seria exatamente essa a questão, quer dizer, há uma fala que não está sendo ouvida, ou será equívoco da minha parte, né? Olha, eu acho que nós estávamos acostumados a narrativas, sobretudo as grandes narrativas que sustentavam a segurança do percurso das pessoas. Eu acho que isso acabou. Né? Então, em falta de narrativas adequadas, a tagarelice está solta.
né? O que acontece é que talvez a narratividade tenha que ser pontilhista, tem que ser pontilhista mesmo, né? E o quadro total é que tem que se organizar como uma narrativa só. Agora, isso que você está criticando, talvez se refira mais ao fato de que as pessoas sem grandes narrativas para repetirem, elas estão desbragadamente tagarelando, com ou sem motivo, com ou sem substância. Não é isso? E fica extremamente difícil, no seio dessa multidão de falações, você distinguir quais são aqueles que terão serventia, terão força, ou estão tendo. É muito difícil. Então, o que está pior hoje não é para o qualquer um que fica de bate-boca. Está pior para aqueles que acham, ou que supostamente têm alguma coisa a dizer, e que não tem vez maior, pelo menos. Tem até vez, mas não tem vez maior. Ele tem que competir com a tagarelice da moçoila gostosinha e burrinha da televisão. Ele tem que competir com todo tipo de coisa desse nível. Então, é como eu costumo dizer, talvez seja melhor você tem o que dizer, diga, e diga, tá aí, quem quiser que leve, quem quiser, o problema não é meu.